Pode sentar aí no seu lugar. Olha só, vocês oraram por mim, né? Agora vamos orar por vocês. Sentado mesmo, fecha os olhos, abaixa a sua cabeça. Eu vou orar, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até agora. E eu consagro agora esse momento da palavra nas suas mãos. Venha mesmo, Deus, preparar cada coração aqui para receber. Senhor, abra mesmo todo o entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre aí a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 9. Deixa aberto aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 15. Antes da gente começar a ler, eu queria explicar para vocês, né, o momento que estava acontecendo. E nesse momento, quem liderava o povo de Israel era Samuel, o profeta Samuel, e ele já estava bem idoso. E ele colocou os filhos dele para liderarem o povo. Só que o próprio povo de Israel se reuniu e falou com Samuel, falou assim: Samuel, você já está bem idoso e os seus filhos não seguem os seus caminhos. Eles são corruptos, eles aceitam subornos e a gente não quer eles governando a nossa vida. A gente quer um rei, como todas as outras nações têm. Aí Samuel foi e começou a falar com Deus. Falou: Deus, eles estão querendo um rei. Eles não querem que você lidere eles querem ser governados por um rei. E aí, Deus falou: atenda o pedido deles. Eu vou escolher um rei. Obrigada. E aí, Deus vai e escolhe Saul para poder ser o primeiro rei de Israel. Aí essa parte aí que a gente vai ler, ó, a partir do versículo 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Naquela época se referia ao profeta. E respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? E Saul respondeu: acaso não sou eu, um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me contando isso? Até aí por enquanto, mas deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai ler mais algumas passagens. Esse, gente, é o momento em que, na verdade, Saul fica sabendo dos planos de Deus para ele. Porque primeiro, Deus escolheu, Deus falou com Samuel, falou: olha, amanhã vai vir um homem e eu vou te mostrar que ele foi o meu escolhido para ser o rei. E até então, Saul era um homem comum. Ele vivia, né, na terra do pai, ele trabalhava com o pai dele, ele tinha família, ele já era casado, já tinha o filho dele e estava vivendo a vida tranquilamente. Até que um dia, as jumentas do pai dele se perderam, ele foi com um servo procurar. E aí ele, nessa procura, o servo falou: vamos à casa do profeta para ver se ele pode ajudar a gente. E aí, chegando lá, ele vai ficar conhecendo o propósito de Deus sobre a vida dele. Imagina, você tá lá, seguindo a sua vida na escola, depois vai para o serviço, depois vai para a célula, vai para o cinema. E aí, de repente, um profeta chega e falou: olha, Deus bem escolheu você para ser pastor daquela igreja lá. Deus bem escolheu você para ser o rei daquele povo lá. Imagina como que foi para Saul receber essa notícia. E ele falou, né, com Samuel, aqui, ó: acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel,
E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Então ele olhou para ele mesmo. Ele sabia quem ele era e ele sabia que na condição que ele estava, ele não tinha condição de ser rei. Ele era da família mais insignificante, da menor tribo de Israel. Como que dali ia sair um rei? Ele nunca fez nada parecido com isso. Como que do nada ele ia começar a reinar? E o primeiro ponto que a gente começa a entender, que a gente pode tirar daqui, é que Saul precisava descobrir a identidade que ele tinha. Saul precisava descobrir quem ele era segundo a palavra de Deus. Porque uma coisa é você poder olhar para você e saber os seus defeitos, saber o que você tem que melhorar, saber as suas limitações. Outra coisa é você acreditar que Deus pode te usar da maneira que você é. Então aí está a importância de você descobrir a sua identidade. Aí vamos mais à frente, deixa eu ver aqui. No versículo 9 mesmo, no capítulo 9, só que no versículo 25 agora. Eu vou ler aqui, ó. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga a seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Samuel pegou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Esse é o momento em que Samuel unge Saul para poder assumir o que ele tem que assumir. É o momento em que ele fala para Saul, falou: olha, Deus separou você para ser o rei de Israel. Ele entrega para Saul um propósito para ele poder seguir. Ele entrega um sonho para Saul poder lutar. E isso anda junto com a identidade. Porque você só saber quem é você só saber que através de Deus você pode conquistar várias coisas, você pode impactar várias vidas, não adianta se você não tem um alvo sobre a sua vida. Sabe o que você está fazendo aqui? Sabe qual que é a importância de você poder fazer parte de uma igreja, de você fazer parte do corpo de Cristo? Qual que é a importância da gente poder fazer célula, da gente poder pregar o evangelho? Qual que é a importância disso tudo? O que você vai fazer com isso? Sabe, às vezes na sua oração você fala: poxa, Deus, me mostra mesmo os dons que você tem para mim, revela mesmo os seus propósitos sobre a minha vida. E o que adianta se você não tem nada para fazer com tudo isso? Você tem que ter um propósito estabelecido na sua vida. A partir do momento em que você fala: olha, Deus, eu sou assim, eu tenho esses defeitos, mas eu posso mudar, eu posso fazer diferente, e eu quero fazer isso aqui é um sonho que eu tenho no meu coração, venha me usar, sabe? É diferente porque você se posiciona. Você toma posição daquilo que Deus está dando para você. E uma outra coisa que a gente pode tirar daí é no capítulo 10, só que aí no versículo 20 ao 24. Enquanto vocês dão uma procurada aí, só para eu explicar, depois que Samuel ungiu Saul, ele falou assim: agora volta para sua casa e no meio do caminho vai acontecer alguns sinais para você poder acreditar que Deus te chamou. Deus é tão bom que não bastou, né, Saul só receber a unção. Ele quis mostrar para Saul que ele realmente foi chamado, que ele realmente foi escolhido. Ele quis dar experiências para Saul. E aí Samuel falou para ele os sinais. E assim que Saul se afastou de Samuel, Deus mudou o coração dele. E tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E aí depois disso, Samuel reuniu o povo de Israel para poder mostrar para eles quem que era o rei escolhido. Aí a gente vai ler. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado.
consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo de Israel. Então todos gritaram, viva o rei. Gente, imagina comigo a cena. Na hora que Samuel vai apresentar para o povo de Israel o rei, cadê ele? A Bíblia fala aqui, ó, que os mais altos chegavam nos seus ombros. Eu fiquei imaginando aonde que eu bateria, se seria no joelho, na cintura dele, né, que eu sou petitinho. Então imagina um homem desse tamanho se esconder no meio de bagagens na hora que seria apresentado para o povo. E aí a gente pode começar a pensar. Porque, poxa, ele sabia o que ia acontecer, Deus deu confirmação para ele, Deus mudou o coração dele e na hora ele se escondeu. Sabe, seja por timidez, seja por humildade, ele se escondeu. Sabe, Deus revelou a identidade, Deus deu um propósito e na hora de definir como que ele ia realizar esse propósito, ele se escondeu. E isso é uma palavra muito forte, porque muitas vezes a gente se esconde atrás de alguma coisa. Às vezes dentro da igreja a gente se esconde. Às vezes a gente deixa a nossa insegurança, o nosso medo, a nossa vergonha falar mais alto do que os planos de Deus. Sabe, quantas vezes Deus fala alguma coisa com a gente, Deus, é você? Aí a gente fala, Deus, confirma para mim de novo. Deus, se isso acontecer é porque é a sua vontade. Sabe, cadê a confiança que a gente tem que ter em Deus? Cadê a fé que a gente tem que ter? A gente muitas vezes acaba se escondendo na nossa insegurança, no nosso medo, seja ele qual for. E uma coisa que a gente pode pensar, Saul foi o primeiro rei, né, como eu já falei, de Israel. E mesmo quando a Bíblia fala que Deus escolheu Saul para agradar o povo, a gente vê que Deus cuidou de Saul também. Sabe, ele teve todo o cuidado de confirmar no coração dele, de dar um propósito para ele, de falar, olha, você está deixando de trabalhar na terra do seu pai para reinar sobre o povo de Israel. Mas o coração de Saul se perdeu no meio do caminho. Tinha tudo para ser um ótimo rei, sabe? Tinha a bênção de Samuel, tinha mesmo a bênção de Deus, mas ele se deixou perder no meio do caminho. E quando ele se desviou do caminho de Deus, o coração dele se encheu de orgulho, se encheu de ira, de medo, de insegurança. E ele não voltou o coração dele para Deus em momento algum. Ele chegou e falou, Deus, eu errei, me perdoa. Em momento algum ele procurou algum profeta e falou, ora por mim, intercede por mim. Ele preferiu continuar se escondendo de Deus. E aí tem um detalhe que a gente pode ver. Deus chamou ele, entregou para ele um propósito para cuidar do povo escolhido de Deus. Ele fugiu e Deus escolheu outra pessoa para fazer isso, que foi Davi. Ou seja, quando Deus te dá um propósito, Ele te dá várias chances, Ele te dá várias oportunidades, mas se você não se manifestar diante dEle, se você não converter o seu coração para Ele de verdade, Ele vai escolher outra pessoa para fazer isso. Ele vai escolher outra pessoa para viver os teus sonhos, para viver os teus planos. Aí quando você vê, você está amargurado, você está com raiva de todo mundo, você não quer pisar na igreja, e ainda sai falando que na igreja só tem gente falsa, só tem gente chata, só tem gente que não presta, pior que o mundo. Mas porque o seu coração está amargurado. Porque o seu coração se desviou dos caminhos de Deus. E quando a gente vai lendo, né, não dá para ler tudo aqui, mas a cada passagem depois disso, a gente vê que Saul era uma pessoa totalmente inconstante. Até mesmo com Davi, né? Davi desenvolveu uma amizade muito linda com o filho dele. E tinha hora que Saul gostava de Davi, tinha hora que Saul queria matar Davi. Tinha hora que ele falava, ai Davi, vem cá, toca o seu louvor para afastar os demônios aqui. E tinha hora que ele perseguia Davi até não poder mais. E vocês sabem como que a vida de Saul acabou?
Vamos ver, deixa eu só achar aqui onde eu anotei. Em 1 Samuel mesmo, capítulo 31. A gente vai ler do 1 ao 4. Acharam? Eu vou ler aqui. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tira sua espada e me mate com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e se jogou sobre ela. Vamos fazer uma comparação aqui. Olha só o primeiro versículo que a gente leu, de como foi quando Deus chamou Saul. Ele saiu de perto de Samuel e começou a profetizar, porque o Espírito do Senhor se apossou do coração dele. E virou até um ditado popular na época: ué, Saul está entre os profetas? Ele foi ungido rei, ele foi apresentado rei como o povo de Israel. E ele terminou a vida se jogando sobre a própria espada. Ele tirou a própria vida. Porque no meio do caminho, ele se desviou. Porque ele teve a identidade dele reconhecida, ele teve um propósito, mas ele não definiu como ele iria cumprir esse propósito. E ele preferiu deixar a vida seguir. Porque quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, é muito mais fácil a gente deixar a vida seguir do que a gente enfrentar as consequências das nossas atitudes. Quando a gente erra com alguém, quando a gente ofende alguém, é muito mais fácil a gente fingir que nada aconteceu do que se humilhar para a pessoa e falar: me perdoa porque eu fiz isso com você. Eu vi que você ficou ofendido, me desculpa. E ser sincero, sabe? Não só falar isso da boca para fora. E isso a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Porque o que a gente está fazendo aqui? Sabe, a gente está agora, né, na época do Teens Day, dá para ver, todo mundo sabe, que é um dos maiores eventos evangelísticos da rede, da Nação Teen. Mas o que adianta a gente vir e fazer? O que adianta a gente ficar todo sábado lá, brincando, sabe? A gente ficar igual doido nessas fotos, prova de foto bizarra, a gente fazer cada loucura, se a gente não consegue atrair as pessoas para ser loucos junto com a gente? Sabe, o que adianta a gente fazer célula toda semana se a gente não chama mais ninguém que não seja cristão para ir? Porque, eu já chamei muita gente, mas ninguém vem não. Ninguém quer saber disso não. Sabe, o que adianta você ser cristão se na sua escola você não tem coragem de falar para os seus amigos de Deus? Do que adianta a gente ser chamado, a gente ser escolhido, a gente ter a nossa identidade revelada, a gente ter um propósito, falar: Deus, eu vou ser um missionário, eu vou ser um pastor, eu vou ser um intercessor, se a gente não usa isso para conquistar as pessoas para Deus? No primeiro dia de prova, assim que abriu o Teens Day, teve o culto sexta, e aí começaram as provas no sábado. Eu vim, e quando acabou, eu tenho que pegar 2 ônibus, né, para ir para casa, aí eu desci na rodoviária, e quando eu desci do ônibus, tinham 2 meninos de skate, assim, na mão. Um estava vigiando o ônibus, tá vendo qual ônibus que ia passar. O outro estava sentadinho do lado de um morador de rua, lendo a Bíblia para ele. E o morador de rua olhava para a Bíblia, aí olhava para ele. E ele tocando no morador de rua, sabe, abraçando, ele estava falando mesmo da palavra de Deus para o morador de rua. E eu fiquei ali olhando. E, gente, eu fiquei constrangida com aquela situação. Porque me veio à memória tudo aquilo, em todas as vezes que falam: não, porque o Teens Day é um dos maiores eventos evangelísticos da Nação Teen. É um momento que a gente tem para chamar as pessoas, para fazer a diferença, e a gente não faz.
Eu me constrangi porque o que aquele menino estava fazendo era o que eu deveria ter feito. Sabe quantas vezes a gente passa pelas pessoas como se elas não fossem nada? A gente a todo momento tem contato com as pessoas, dentro do ônibus, indo para a escola, indo para o serviço. Morador de rua, então, é uma das coisas que mais tem na cidade. E a gente passa como se elas não fossem nada. Mas o que é mais importante para Deus? São as pessoas. Ele criou cada uma. E o que ele mais quer é que todas voltem para ele. Por mais que tenham se desviado, por qualquer coisa que tenham feito, o que Deus quer é que todos voltem para ele. E como que vai ser? Se a gente não fizer a nossa parte? Do que vai adiantar tudo isso? A gente vai falar, poxa Deus, eu ganhei 5 Teens Days pelo meu estado. Que bom! Quantas pessoas você ganhou? Quantas pessoas você impactou? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com os sonhos que eu coloquei no seu coração? Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente esquece daquilo que realmente importa. E como que vai ser? Deus vai ter que escolher outra pessoa para fazer o que você deveria fazer. Deus vai ter que escolher uma pessoa lá, nada a ver de skate, com a biblinha lá na mochila, para pregar para alguém que você deveria estar pregando. Está na hora da gente de verdade se posicionar diante da presença de Deus e deixar o nosso conformismo de lado, deixar o nosso comodismo. Porque, às vezes, fazer a vontade de Deus é cansativo. Sabe, às vezes não é aquilo que você quer no momento. Mas você vai ter que ver o que vale a pena. Você vai ter que descobrir o que vale a pena você fazer. Qual que é a importância de tudo isso que você está fazendo? Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Se o louvor puder ajudar com uma música de fundo. Enquanto eles vêm e tocam uma música, eu gostaria que você começasse a pensar. Primeiro, na primeira pergunta que eu fiz, no primeiro ponto que eu falei, né, na verdade, sobre a sua identidade. Quem que é você diante da presença de Deus? Se alguém chegar para você hoje, eu chegar para você e falar, quem é você? Você vai saber me responder quem é você? Você vai saber me falar? Quem é você diante da presença de Deus? Uma coisa que a gente tem para poder descobrir quem a gente é olhando as nossas atitudes. É vendo como a gente se comporta diante de cada coisa que acontece na nossa vida. Só que aí pode não ser uma coisa muito boa, porque as nossas atitudes muitas vezes não são boas. Muitas vezes a gente age com orgulho, muitas vezes a gente age como se nada importasse. Muitas vezes a gente age como se só existisse a nossa vida, como se o mundo girasse em torno da gente. Nossa, hoje eu vou para a aula, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu tenho isso, discipulado, célula. E a gente esquece que tem muito mais coisa que importa muito mais do que a nossa vida. A pessoa que está do seu lado importa muito mais do que você. Você próprio, você mesmo, deve ser uma das últimas coisas que você realmente se importa. A segunda coisa que a gente falou aqui é sobre o alvo. É o que você quer fazer. O
que Deus te chamou para fazer. Porque eu creio que ninguém tá aqui à toa. Ninguém aqui, sabe, foi um acidente, tipo, Deus falou, foi sem querer. Agora não dá para voltar atrás. Não. Todos que nasceram com algum propósito de Deus. Nasceram para cumprir alguma coisa aqui na terra. Nem que seja para salvar uma pessoa. Nem que seja para abraçar uma pessoa. Para alguma coisa você nasceu. E para que você nasceu? Para fazer o quê? O que Deus colocou no seu coração? Ele já colocou alguma coisa? Ou você nasceu para viver essa vida comum, igual Saul vivia no começo, cuidando da terra do pai, cuidando do rebanho do pai. O maior sonho dele devia ser, sei lá, ter não sei quantos gados. E aí até que chegou um momento em que Deus impactou o mundo dele e falou, você vai ser o rei de Israel. Qual é o seu propósito aqui na terra? E a outra coisa que a gente falou é sobre como realizar os seus propósitos. Porque não adianta você saber quem você é, não adianta você ter um propósito e você não fazer nada para realizar. Não adianta você saber muito e não ter ninguém para ensinar. Não adianta você ter muito dinheiro e não ter nada com o que gastar. É a mesma lógica. Do que adianta Deus te dar tudo o que você precisa se você não vai usar? Se você não sabe nem como usar? O que vai ser a sua vida? Vai ser assim, eu estudei, agora eu vou trabalhar, eu vou casar, vou ter filho, vou morrer. É muita mediocridade. É muito ruim viver só com esses planos. Sabe, você pode sim ter um sonho de seguir uma carreira, um sonho de ter uma vida estruturada, sim. A gente tem que sonhar com essas coisas. Mas isso ser o mais importante? Como assim? Cadê os sonhos que Deus colocou no seu coração quando você se converteu? Cadê os sonhos que Deus colocou no seu coração há muito tempo quando você fez encontro com Deus? Não deixa a sua vida ser igual à vida de Saul, que começou com uma unção de Deus e terminou com ele tirando a própria vida. Tamanho foi o desgosto que ele teve. Tamanho foi o orgulho que ele teve de não se humilhar diante de Deus e falar assim, Senhor, me perdoa, por favor. E hoje eu queria chamar vocês, incentivar vocês, na verdade, a se posicionarem diante de Deus. Eu não conheço muita gente aqui, não conheço, mas eu acredito que Deus tem um propósito para cada um. Eu acredito que Deus já revelou os planos dele para muita gente que está aqui. Para quem ele ainda não revelou, eu creio que ele vai revelar na hora certa. Mas não tem ninguém que está aqui dentro que não tenha um propósito. E eu vou te falar uma coisa, enquanto você não se posicionar diante da presença dele, você não vai conseguir cumprir. Porque o reino de Deus não é conquistado na sua força. O reino de Deus não é conquistado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você imagina. Deus vai agir através da sua vida. E enquanto você não se posicionar, enquanto você não buscar a presença dele, você não vai conseguir conquistar. Então eu queria que todos vocês começassem a pensar no que vocês têm feito. Como que está a sua vida? Você está só vivendo?
Você vê outras pessoas fazendo o que você deveria ter feito. Gente, para vocês pode ter parecido assim uma coisa bem pequena. Eu vi uma pessoa evangelizando outra. Mas aquilo mexeu tanto comigo porque eu fiquei com vergonha. E eu falei, Deus, eu não estou fazendo nada. Uma pessoa que precisa e eu não estou fazendo nada. E na hora que eu desci do ônibus, ele estava falando com um morador de rua. Eu ainda fiquei uns 5 minutos lá até o ônibus dele chegar. E ele só parou quando o amigo dele falou assim, aqui tá vindo. Aí ele fechou a Bíblia e foi embora. Mas enquanto o ônibus não chegou, ele não parou de falar. Enquanto o ônibus não chegou, ele não parou de abraçar o morador. Eu não sei o que aconteceu depois, eu não sei se o morador de rua procurou alguma ajuda ou se continuou da mesma forma. Mas o coração dele naquele momento se compadeceu. Porque com certeza ninguém ficava perto dele há muito tempo. E isso me constrangeu. Alguma coisa ainda constrange você? Ou você se deixou levar tanto pela sua própria vida que isso nem te abala mais? Que você ouve essas notícias de pessoas que se suicidam, igual essa semana de pessoas que tacam fogo em creche, que matam crianças, e isso nem mexe com você. Você ainda consegue se compadecer da maldade do mundo? Você ainda consegue sofrer com aqueles que estão sofrendo? Ou seu coração se endureceu? Eu não sei como você tá. Eu não sei o que você tem falado com Deus. Eu não sei se você tem falado com Deus. Mas eu queria hoje fazer um convite para quem quer de verdade ter o coração transformado por Deus. A gente uma vez, aceita e reconhece Jesus como Salvador da nossa vida. E a gente a partir daí vai caminhando na presença de Deus. Mas se a gente não cuidar da nossa vida, se a gente não se preservar, o nosso coração se endurece. E quando a gente vê, a gente não tem nem mais palavra para orar. A gente nem sabe mais como fazer isso. Quando a gente vê, a gente não consegue nem se entregar mais na hora do louvor. Então, o meu convite hoje é para você que quer de verdade ter sua vida transformada novamente. É para você que quer que o seu coração seja impactado pela presença de Deus. Se tem alguém aqui que quer, mas gente, que quer de verdade assumir a sua posição diante da presença de Deus, vem aqui na frente. Fecha os olhos todo mundo. E começa a falar com Deus. Se você acha que o seu coração se endureceu de uma tal forma que você não consegue mais sofrer com aqueles que sofrem, vem aqui na frente. Se você se desviou tanto do propósito de Deus para sua vida, que você passa pelas pessoas como se elas não fossem nada, vem aqui na frente. Não seja como Saul, que não sabia mais como buscar a presença de Deus e preferiu não fazer. Porque eu tenho uma coisa para falar para você: Deus não vai te amar menos por cada pecado que você cometeu. Não tem nada que você possa fazer que faz Deus te amar menos ou te amar mais do que Ele te amava. E na verdade, se você não quiser se posicionar, Deus vai escolher outra pessoa para fazer o que você deveria ter feito. Deus não vai se prejudicar por causa de você. Então isso importa pra você. Isso é importante pra sua vida. Porque quem vai ser impactado é você. Quem vai ter o coração transformado é você. Quem vai ter coragem pra pregar a palavra de Deus é você.
importa para você. Isso importa para você. Então começa mesmo a falar com Deus agora. Pode cantar mais alto se vocês quiserem. Enquanto o louvor canta, coloca a sua vida diante de Deus. Glorioso em tudo que faz, ó graça, majestade, poder que há em teu ser. Santo é teu nome, esperança. Aleluia, Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. O Senhor te escolheu, Ele escolheu você, Ele vai te ungir nessa noite. Ergue a tua voz, clama, pede a presença de Deus, pede o Espírito Santo na tua vida, clama pelo poder. Aleluia, Deus, santo é o teu nome. Aleluia, Senhor, clama pela presença, chora na presença de Deus, clama com Ele no teu coração. Pede pra Ele reinar na tua vida. Pede poder pra você agir com autoridade na tua casa, pra você agir com autoridade na tua escola. Aleluia, Senhor, aleluia, Pai, aleluia, Queria te dar uma oportunidade aqui nessa noite. Feche seus olhos aí onde você está. E você não precisa se movimentar, que a gente ainda vai orar. Queria chamar os governantes, coordenadores, supervisores, os líderes da embaixada que estão aqui para orar junto com a gente. A liderança vem aqui na frente, os pastores. E você pode ficar abraçado, fazendo o que você estiver fazendo. Mas eu queria te dar uma oportunidade hoje. Se você está aqui nessa noite e você entendeu que Jesus, Ele é o único Salvador, Ele é o suficiente Salvador. Se você entendeu que entregar sua vida para Jesus é a melhor coisa, se você quer entregar sua vida para Jesus, é um ato, é uma oportunidade que eu estou te dando. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, se você quer declarar isso na sua vida, eu queria que você levantasse sua mão onde você está. Levanta sua mão bem alto. Você quer entregar sua vida para Jesus, você quer declarar assim: isso, glória a Deus, glória a Deus. A liderança abraça, o Marcelo abraça, abraça a galera aqui, abraça. O Fernando abraça para mim atrás de você. Levanta a mão bem alto que vai alguém te abraçar. Isso, a galera abraça geral ali, ó. Isso, Marcelo abraça todo mundo aí.
Levanta sua mão bem alta se você quer entregar sua vida para Jesus. Se hoje você veio aqui, glória a Deus, isso, abraça. Fica abraçado, Gabriel, Rafael, abraça. Amém. Levanta sua mão bem alta. É uma atitude. Se você está com a mão levantada e ninguém te abraçou ainda, levanta bem alto para alguém aí te abraçar. Tem mais. Isso, glória a Deus, abraça. Isso, Deus abençoe. Isso, vai lá, abraça, Bruna. Abraça. Vai um líder até você te abraçar. Se você está aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, é simples eu falar, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, a partir de hoje minha vida é de Jesus. Não estou falando para você ser crente ou parar de pecar amanhã, ou virar um anjo amanhã. Não estou falando nada disso. Só entregar sua vida para Jesus. Aí o resto Ele vai fazer. Tem mais alguém? Levanta sua mão bem alto. E se você, cara, isso, glória a Deus, a Marcos, abraça bem forte, gruda aí. E se você estava longe da igreja, tinha muito tempo que você estava afastado, ou você estava afastado e até estava vindo, mas hoje você quer tomar uma posição diante do Senhor, eu quero te dar essa oportunidade. Levanta sua mão que vai alguém te abraçar. Isso, glória a Deus, abraça, abraça, abraça. Se você não estava assim, mais ou menos, mas quer tomar uma postura hoje, levanta sua mão. Glória a Deus, isso, a galera, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A liderança abraça. John, abraça bem forte, tá, John? Abraça isso, corre. Isso, beleza? Você quer hoje, cara, chega de viver uma vidinha mais ou menos. Deus tem um propósito na minha vida. E eu estava aí panguando, eu estava aí esperando as coisas acontecerem, estava deixando o pecado entrar, estava me esfriando. Mas hoje eu quero voltar para Jesus. Levanta sua mão bem alto. Aí atrás, aqui na frente, a gente vai orar por vocês. Eu te libero aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que é líder, está abraçado com essa galera, não solta, pelo amor de Deus. Agora você que estava na presença de Deus já, só que como Saul, você não tinha tomado uma posição. Talvez você não tinha entendido quem você era no Senhor. Talvez Deus estava te chamando de rei. Ei, cara, você é um rei. Eu quero te usar para salvar pessoas, para salvar os adolescentes. Eu tenho um propósito na sua vida. E você não se chamava de rei, e você não se via assim. Talvez Deus tenha um propósito na sua vida. A gente falou, ei, cara, eu vou te usar como um pastor. Ei, cara, eu vou te usar como um pregador. Ei, cara, eu vou te usar como evangelista. Você vai sair na rua salvando pessoas. Ei, cara, você vai ser um mestre. Ei, você vai ser um médico. Talvez Deus tinha um propósito para você e você estava panguando. Coloca a sua mão no seu coração se você quer falar, não, a partir de hoje, cara, eu quero viver o que Deus tem pra mim. Eu quero lutar pelo que Deus tem pra mim. Eu sei que não vai ser amanhã que eu vou sair pregando no púlpito aqui de domingo à noite ou na Lagoinha, mas um dia eu vou chegar lá. Sei lá, coloca a sua mão no seu coração. Se você quer voltar pro propósito, qual que é o propósito de Deus pra sua vida? Quem é você no Senhor? E se você não sabe, Senhor, revela o seu propósito pra mim. Enquanto o louvor vai tocar aqui, a gente tem só uns 2 minutos. Você vai orar nesse sentido. E se tem algum líder que não está abraçado com alguém, sai tocando em quem Deus colocar no seu coração. E vocês que estão aqui na frente, ora, 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 ora. Que sou seja para o teu louvor. Se tudo que você é, se você quer entregar tudo para Ele hoje, se você quer entregar tudo para Ele, fala, Senhor, tudo que eu tenho eu sou. A minha faculdade é do Senhor, a minha escola é do Senhor, os meus talentos são do Senhor, o meu chamado é do Senhor, a minha
você não seja nada menos disso. Estados, nação, team, governantes, galera, o Teams Day é para que pessoas se conectem com Jesus. Para a glória de Deus, cada sexta-feira tem muita gente se entregando, tem muita gente chegando, mas estados, governantes, líderes, a gente não pode esquecer qual que é o nosso propósito: salvar vidas. Jesus, Ele transformou sua vida, te deu paz, te tirou do pecado, te deu uma vida top, vai te dar uma vida top, vai te usar muito, e Ele vai te dar uma eternidade no céu. É o maior egoísmo do mundo a gente se calar. Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu o melhor emprego do mundo, Deus me deu os melhores líderes que eu poderia ter. É um egoísmo a gente ficar quieto. Convida a galera pro seu estado. Não, vamos lá, cara, pra você jogar não sei o que, e chegar aqui o cara conhecer Jesus e ter a vida dele mudada. A gente não pode esquecer disso. Quero orar por cada um de vocês e quero orar em especial por essa galera que está voltando hoje, entregando a vida para o Senhor hoje. Quem vai anotar o nome deles é? Quem vai anotar o nome hoje? A Luísa, vai anotar no celular dela. Anotar o nome da galera no final. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por cada um aqui nessa noite. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos pelo pão da tua presença. Isso, Deus, é o que faz a galera se entregar para o Senhor. É isso, é tão somente isso, é unicamente isso. A única coisa no universo que pode convencer um pecador, Deus, do pecado, do juízo, da justiça é o Senhor. Obrigado pela tua presença nessa nação, apesar de nós. Pai, em nome de Jesus, recebe cada um aqui, Deus. Escreve o nome de cada um no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Que cada adolescente que levantou a mão hoje, que volta hoje, que entrega a vida dele para o Senhor hoje, Pai, a partir de hoje, eles são do Senhor, Senhor, e o Senhor é deles. Escreve, Deus, o nome deles no livro da vida, muda a história deles. Inferno, ouça a minha voz. Cada um que se entregou para o Senhor é que vocês não podem tocar mais, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás. Em nome de Jesus, o maligno não pode nos tocar, e essa pessoa que levantou a mão hoje vai morar no céu com o Senhor e vai levar uma galera junto com eles, em nome de Jesus. Pai, Deus, cada um aqui que colocou a mão no coração e vai viver o propósito do Senhor para a vida deles, e vai salvar vidas, e vai viver o emprego, o trabalho, a profissão, a escola, a faculdade, o ministério, o estado, para salvar vidas. Senhor, recebe cada um, põe cada um de nós no prumo, põe cada um de nós no propósito nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Pai, leva cada um guardado para os seus lares, e que cada um aqui, Deus, se conecte com o Senhor cada vez mais. Toma as provas de amanhã, toma a nossa vida, nos usa. Tudo que nós somos é do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você que levantou a mão, você que é líder, que está com alguém,